Saudações rubro-negras flageniais. Semana decisiva no Flamengo. Renovação de Felipe Luiz emperrada, tá? Fica ligado. E De La Cruz no limite físico. Mercado aquecido com os castelanos. E até Cebolinha podendo sair. O que está acontecendo nos bastidores do Ninho? Vamos falar a verdade. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. O Flamengo entrou oficialmente no modo decisão fora de campo. E quando o Flamengo entra nesse modo, tudo vira pressão, tudo vira debate. Porque o tamanho do clube exige respostas rápidas, né? E o principal assunto do dia é, claro, a renovação de Felipe Luiz. O Flamengo colocou na mesa uma proposta de 2 anos de contrato, né? Vinculado até o fim de 2027, mas o acordo ainda não saiu. E por quê? Porque o Felipe Luiz hoje tem o menor salário entre todos os técnicos da Série A. Repito, o treinador mais vitorioso do Brasil desde outubro de 2024 é o que menos ganha. Isso por si só já explica o compasso de espera, né? As conversas avançaram, a diferença diminuiu, mas ainda existe distância entre o que o clube quer pagar e o que o treinador entende que vale o projeto, né, que ele construiu. E aqui entra um ponto importante, né? Felipe não está fazendo leilão, ele recusou sondagem da Europa, rechaçou, né, o Fenerbahçe, deu prioridade total ao Flamengo. Eu acho que ele fez o certo para a carreira dele, né? Não que ele fez favor para o Flamengo, ele fez o certo para a carreira dele. Tanto é que ele chegou onde chegou, né? Quem está tocando a negociação é Jorge Mendes, o empresário mais poderoso do futebol mundial. E se até agora não houve ruptura, é porque há interesse real dos dois lados, né? De continuar com o trabalho, com o projeto. Felipe Luiz ganhou Copa do Brasil, Supercopa Carioca, Libertadores e Brasileirão, e tem aqueles outros 2 títulos, né? Que conseguiu conquistar agora no Mundial. Chegou à final do Mundial, né? E bateu de frente com o PSG. Isso tem preço e tem peso, né? Mas também tem que ser dito que essa mudança que o Felipe fez de empresário, contratando, né, o Jorge Mendes, o empresário mais poderoso do futebol mundial, sinaliza o seu interesse, que não é novidade, que é ir para o futebol europeu, né? E é legítimo, tá, pessoal, que ele queira isso. Na verdade, esse deveria ser o sonho de todos os técnicos, que é estar entre os melhores. Mas com essa sinalização, pessoal, mesmo que velada, né, entre aspas, também deixa o Flamengo de olhos e ouvidos bem abertos. Porque a qualquer momento, principalmente no meio das temporadas brasileiras, né, que é o começo da temporada, começo da temporada europeia de futebol, pode haver uma proposta de algum clube europeu ao Felipe. E isso prejudicaria toda a temporada, né? Se realmente isso acontecesse do Flamengo. Então são vários pontos a serem discutidos nessa negociação, fora o valor, acredito que esse deve ser o maior impasse, né, para se fechar com o Felipe hoje, e para esse entrave deve também estar se discutindo uma multa substancial, né, para a sua saída, se algum clube europeu se interessasse pelo jovem treinador, né? Agora, tem muita gente dizendo que o Flamengo tem que fazer de tudo, para ficar com o Felipe Luiz. Né? Nós aqui do canal discordamos veementemente. Por quê? O Flamengo tem que fazer o possível. Sim, valorizar, reconhecer o trabalho, negociar com respeito. Eu acho que é isso que está sendo feito.
Mas o Clube de Regatas do Flamengo não nasceu em 2024, tá, Flamimimi? O Clube de Regatas do Flamengo não nasceu em 2024, quando o Felipe virou técnico profissional do Flamengo. O Flamengo é maior que qualquer nome. O Felipe é, sem dúvidas, uma das peças mais importantes desse elenco. Teve papel fundamental nos títulos conquistados em 2025. Mas ninguém ganha nada sozinho. Como eu sempre falei aqui no canal, 70% a 80% jogadores e 20% a 30% técnico. De responsabilidade. Tanto nas vitórias, nas glórias, né, como aconteceu em 2025, como na decepção da Copa do Brasil, por exemplo, que foi desclassificado, e outras decepções que o Flamengo teve com outros técnicos. Essa é a matemática quando se fala de time de futebol, em termos de responsabilidade. Pelo menos é isso que eu entendo, e é isso que deve ser entendido, na minha opinião. 70% a 80% jogadores, 20% a 30% técnico, tá? Mas ninguém ganha nada sozinho, como eu vinha falando, né? Do mesmo jeito que eu digo e sempre disse que ele foi decisivo. Eu também afirmo, o Flamengo deu todas as condições para que esse trabalho desse certo. Apostou nele após a saída do Tite. Bancou o projeto, deu elenco, estrutura e respaldo, tá? Então vamos deixar algo bem claro aqui, tá? Não existe jogador de estimação e não existe técnico de estimação no Flamengo. Isso é coisa de Palmeiras, não de Flamengo. Ele fez um excelente trabalho, merece reconhecimento e renovação, mas não é a última bolacha do pacote. Ele não é. Flamengo é maior que qualquer um, maior que jogador, maior que técnico. O Jorge Jesus também foi embora. É verdade que depois da saída dele, a diretoria errou feio ao contratar treinadores que não deram conta do recado e nem estava à altura do Jorge Jesus para poder substituí-lo. Mas essa lição, ao que tudo indica, foi aprendida. E se por qualquer motivo, digamos assim, o Felipe sair, o Flamengo não fica refém. Existem soluções no mercado. Um exemplo é o Leonardo Jardim, por exemplo, que de todos os portugueses que veio ao Brasil, ele é que tem o melhor histórico, entendeu? Em times da Europa. Que fez um grande trabalho, por exemplo, no Cruzeiro, aqui do lado, esse ano, e se mostrou um técnico moderno, organizado e muito competitivo. Inclusive bancou, né? O banco, desculpa a redundância, mas ele bancou o banco do Gabigol, colocou o Gabigol no banco. E falou, nananina não, se não tiver competitividade, se não tiver intensidade, vai ficar no banco sim. E foi isso que aconteceu o ano inteiro, tá? Então, quero que o Felipe renove, tá, pessoal? Quero conclusão. Quero que o Felipe renove, quero continuidade. Mas o Flamengo sempre vem em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Entendido? Agora, mudando de assunto, mas ainda dentro do planejamento, De La Cruz, né? O Flamengo não pensa em negociar o uruguaio. Mesmo após o procedimento no joelho esquerdo, a diretoria deixou claro, vai tentar recuperar o jogador antes de qualquer conversa de mercado. O problema é sério, crônico, vem desde o River Plate em 2025, por exemplo, virou quase um gerenciamento extremo, né? Menos treino, mais jogo, ou melhor, treinar pouco para conseguir jogar alguns minutos. Isso explica que o De La Cruz virou um plus no elenco, né? Entrava 15, 20 minutos quando dava. Hoje, com o Pulgar recuperado, né? E a chegada de Jorginho e Saúl, o Flamengo ganhou alternativa. Mas é inegável, né? O investimento de mais de 100 milhões ainda não teve retorno esportivo à altura, né? Mesmo assim, o recado foi claro.
De La Cruz segue nos planos de Felipe Luiz. Pessoal, eu entendo que o De La Cruz é um grande jogador e que existe a intenção de recuperá-lo, né, fisicamente. Isso é fato. Mas a questão é outra. Se for para ele estar à disposição só de vez em quando, eu, sinceramente, não ficaria com o jogador, tá? Futebol de alto nível, pessoal, não permite esse tipo de aposta constante, né? A temporada é longa, pesada, vai ter Copa do Mundo, por exemplo, agora, em 2026, cheio de lesões, acontecem muitas lesões, porque os jogos acabam tendo um período menor de um para o outro de descanso, né? Sempre machuca um, machuca o outro, e quando você precisa usar, precisa de verdade. O jogador, né? Quando você precisa usar o jogador, você precisa de verdade, porque não tem alternativa. E aí mora o problema. Se chega um jogo decisivo, um mata-mata, uma semifinal, uma final, e quando você mais precisa do jogador, o jogador não está disponível, de novo, por questão física, isso pode custar caro, pode custar um título. Não dá para ter tudo. Tem que priorizar. Ou o jogador consegue ter uma sequência mínima, ou vir um risco permanente no elenco e para o clube. Agora, sendo justo, se houver comprovação real de que ele vai superar as dificuldades físicas e apresentar em 2025 um futebol que não mostrou, em 2026, né? Um futebol que não mostrou em 2025, aí o cenário muda completamente. Aí, sem dúvida nenhuma, ele pode ajudar e muito o Flamengo em 2026. Porque o futebol, pessoal, ele tem de sobra. É um grande jogador. Isso ficou claro agora, por exemplo, na final do Mundial contra o PSG. Quando entrou voando. Mudou o ritmo, mostrou qualidade, personalidade e intensidade. Resumo da ópera. Se for para jogar pouco, eu não fico com ele. Né? Tem que negociar. Se for para recuperar de verdade e ter sequência, é reforço de alto nível, sim. E simples, assim como eu estou falando, tá? E falando em planos, o mercado da bola está aquecendo, sim, de uma maneira impressionante, né? O nome de vez agora realmente é Tati Castellanos, sonho antigo do Flamengo, né? O Flamengo já vem sonhando com esse jogador faz muito tempo. O atacante voltou ao radar, já houve contato com o staff, né, do jogador. Nova reunião marcada. O Flamengo quer entender duas coisas, né? Se a Lazio aceita negociar e se o jogador topa voltar à América do Sul, né? Parece que já no primeiro contato nesse ano, acho que no começo da temporada ou no meio da temporada agora, se eu não me engano, foi no meio da temporada agora, ele já tinha dado uma resposta a respeito, né, dele voltar a jogar, né, na América do Sul, no Flamengo. E ele já tinha aceito isso. Ele estava muito querendo, vamos dizer assim, voltar para o Flamengo. Voltar não, no caso, jogar no Flamengo, né? E voltar para a América do Sul. O problema, o de sempre, né? Preço alto, 25 milhões de euros, né? Hoje o Castelhano não vive o melhor momento na Lazio, isso pode abrir brecha, né? Mas o Flamengo sabe que não será fácil, pessoal, não será fácil. É muito difícil tirar esse jogador da Lazio. E o Castelhano, pessoal, é um bom jogador, é um jogador assim, de um nível europeu, tá? Não é um jogador de nível Real Madrid. Esquece isso, gente. Esquece. É um jogador de nível mediano da Europa, Lazio, esses times mediano aí, tá? Lazio, Atlético de Madrid, esses times mediano. Não é do primeiro bloco lá dos melhores times da Europa lá, que são de 5 a 8 aí, a gente pode colocar, não passando disso, tá? Não entra nesse nível de clube, tá? O problema é que o Flamengo precisa, né? Urgentemente de um centroavante para disputar a posição com o Pedro, né? Disputar de verdade, não ser coadjuvante, não ser um improviso, né?
Felipe passou o ano inteiro improvisando jogador de centroavante, porque simplesmente não tinha um no elenco. E não foi por falta total de opção também, né? Não. Tinha o Juninho, né? Só que ele não usava, né? Resultado, o jogador foi vendido agora para o México e o problema continua. Isso não pode acontecer de novo nesse ano de 2026. Centroavante é posição-chave, centroavante decide campeonato. A gente viu os poucos minutos que o Pedro entrou em campo, ele já mudou já, né? O Flamengo, ele melhorou o Flamengo numa partida final contra o PSG. Então, assim, essa posição é importantíssima. O cara que sabe jogar de costa, gente, numa partida com tanta competitividade, com uma intensidade altíssima, né? A intensidade dos jogos contra times europeus, se não igualar nisso, você vai levar sapatada, né? É fundamental ter um cara que saiba jogar de costas. E a gente não teve esse cara por muito tempo, né? Porque o Pedro estava machucado, né? E é aquilo que eu venho falando. Centroavante resolve jogo travado. Jogo de mata-mata, jogo grande. Então, pelo amor de Deus, não economiza com centroavante. Paga. Paga. Vai lá e paga e traz. Que não seja o Castelano, que seja um do nível dele um pouco para cima, que seja que se for para cima melhor ainda. Mas vai e traz. Porque faz falta e se não tiver vai fazer falta de novo, tá? Porque 2026 já começou, pessoal. O calendário vai ser ainda mais pesado, como eu já tinha falado aqui. Copa do Mundo no meio do ano. E não dá para entrar. E além da Copa do Mundo, né, que forçou esse começo de Campeonato Brasileiro, agora dia 28 de janeiro já. Já vai começar o Campeonato Brasileiro. E não dá para entrar em mais uma temporada contando só com o Pedro. E com improvisações. Se o Pedro machucar de novo, acontece o quê? Uma barata voa desgraçada, como já vimos. Planejamento se faz antes, não no desespero. Centroavante titular para disputar posição. Simples, direto, urgente, tá? E para fechar, uma bomba, né? Bomba mais ou menos, né? Everton Cebolinha, o pessoal tava falando aí, o pessoal que dá notícia do Flamengo, né? Tava falando que o Flamengo já tinha resolvido ficar, né? Com Cebola, né? E terminou o ano em alta, recuperou espaço, parecia ficar, né? A gente, pelas notícias, e não foi só um, não, vários, né? Até o GE deu isso, né? E outras mídias aí tradicionais, mas o Flamengo mudou de postura. Se chegar proposta milionária, o clube aceita vender. Histórico de lesões, oscilação, concorrência pesada, tudo isso pesa. Cruzeiro sondou, né? O Oriente Médio já apareceu e se vender, o Flamengo vai ao mercado. Resumo da ópera, o Flamengo vive um momento decisivo fora de campo. Renovar com o Felipe Luiz não é luxo, é obrigação estratégica, mas dentro das possibilidades, né, que o Flamengo tem. Não fazer loucuras, tá? Cuidar de La Cruz e tentar recuperar um ativo caro. E o mercado mostra que o clube segue forte, mas precisa ser cirúrgico. A próxima semana promete. E no Flamengo, nada é pequeno, tudo vira gigante. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, O Globo, tá? Coluna do Fla e Bola VIP, tá? Não se esqueça, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!